Olá, meus queridos amados irmãos do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados e chegou o momento de nós compartilhar este pão. Eu compartilho com você e você compartilha com as suas redes sociais, para que então essa palavra chegue aos ouvidos e aos olhos de outras pessoas que necessitada de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, possa encontrar. E assim com esta palavra, ela vem apaziguar o seu lar, com conhecimento de Deus. Amém, meus amados? Então, meus amados, compartilhe essa palavra nas suas redes sociais. Vá lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Se inscreva nesse canal, porque não te custa nada você se inscrever neste canal, mas assim você vai me incentivando a estar aqui nas quarta-feiras, mesmo cansado como hoje eu estou, porque esse calor acaba com a gente. E também aos domingos, logo pela manhã, você também me encoraja a trazer esta palavra para mim e também para vocês. Então, por conta disso, dê um like, se inscreva nesse canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, dê um like nesse canal, assim como também nessa página no Facebook, Ed do Teclado. Amém, meus amados? E vamos se alimentar hoje com a palavra de Deus, uma palavra maravilhosa, uma palavra que vai nos fazer crescer, vai nos fazer conhecer aonde que nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Meus amados, chegou o momento de nós compartilhar esta palavra e chegou o momento de nós saciássemos nesta palavra. E como todas as nossas palavras, ela tem um título, né? O título hoje é: a igreja busca o que Deus já fez. Esse é o título do nosso tema de hoje, né? Da nossa pregação. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. A igreja busca o que Deus já fez, né? E para isso eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3. Sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos, Claudine, saudade de vocês, né? Espero que um dia encontramos de novo. Meus amados, sejam bem-vindos a essa página, uma igreja espiritual, totalmente espiritual, porque a igreja de Cristo, ela é assim: eu sou um ponto, você é outro ponto, compartilha com outro ponto, e assim vai se reunindo a igreja, né, na palavra dele, para ouvir a palavra do Cristo ressuscitado, uma palavra confiada a Paulo. Amém? Então vamos para a nossa palestra. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Olha aí. Se você não quiser acompanhar junto comigo agora, pega um caderno e vá anotando no caderno por onde nós vamos passar pela Bíblia. Porque nós temos muitas passagens hoje para passar por elas, né? Então vá anotando, se você não quiser lendo agora. Colossenses 3, capítulo 23, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de tudo, fazei de tudo o coração, de todo, né? Fazei de todo o coração, como para o Senhor, como para o Senhor, como para o Senhor, e não para os homens. Então, meus amados, tudo que nós precisamos fazer, nós temos que fazer como para Deus e não como para homens, porque ninguém pode agradar a Deus hoje nesse pacto que nós vivemos
com a carne. Então, se nós não pudermos agradar espiritualmente com a carne, nós não vamos conseguir. Amém? A igreja, que nem é o título da nossa palestra aqui, a igreja ela costuma buscar o que Deus já deu para ela. Deus já deu o Espírito Santo para a igreja. Toda a igreja tem o Espírito Santo. Mas a igreja, por não ter o entendimento da palavra, vão buscar Deus num local chamado igreja, vão buscar Deus num local chamado monte, vão buscar Deus num horário de noite, passar uma noite de sono, como dizendo que é uma vigília, vamos buscar Deus na vigília, vamos buscar Deus no domingo, para buscar Deus e nunca encontram. Por quê? Porque estão buscando Deus aonde Ele não está. Deus não está nesses lugares. Se você quer encontrar Deus, olhe para dentro de você. Se você olhar para dentro de você, você vai encontrar Deus. Amém, meus amados? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Versículo 33. Vamos ler aqui no versículo 33. Por que os gentios que procuram, né? Porque os gentios é quem procura. Esta palavra são palavras de Jesus de Nazaré. Você vê, meus amados, preste atenção no que Jesus de Nazaré estava falando com os judeus, não conosco. Nós somos os gentios. Nesta palavra nós somos os gentios, né? E Jesus de Nazaré estava falando com os judeus, os discípulos, né? Dizendo aqui, ó, no versículo 33, foi isso mesmo? É Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Aí você vai dizer, olha aí, ó, e agora? Se Jesus mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e os pastores se aproveitam desta passagem, deste versículo isolado, não presta atenção no que está lendo, né? E diz, aí, foi Jesus quem falou para buscar Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Aí com esse mesmo versículo impede de você ir numa festa, no aniversário do familiar, visitar o seu pai, visitar a sua mãe, visitar os seus parentes, né? Às vezes você trabalha a semana inteira que Deus deu, né? Não teve tempo para nada, chegou o domingo, o único dia que te resta, para que você fique uns minutinhos com a sua família, para que você almoce com a sua família, você não pode. Por quê? Porque o pastor leu esse versículo para você, dizendo que você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Eles não olham para o tempo da escrita, que tempo que foi escrito isso aqui, né? Que nem eu acho esse livro, ele é do ano 50. Mateus, anos 50. Anos 50, meus amados, os judeus que viviam a Torá, eles buscavam o reino de Deus. O reino de Deus não tinha chegado ainda.
Então eles buscavam, tanto é que no tempo da Torá, no tempo até mesmo no tempo de Jesus, porque Jesus era um judeu cumpridor de lei. Então nessa época, os judeus não eram gentios. E por que o gentio busca o reino de Deus quando o reino de Deus está dentro dela? Né? No tempo dos judeus, nesse tempo, os judeus buscavam o reino de Deus, que era no tempo de Jesus e antes de Jesus, né? Antes do Messias, eles buscavam o reino de Deus, porque ele tinha uma meta a cumprir. Ou eles buscavam o reino de Deus e achavam, ou eles iam passar por, por juízo. Ou eles passavam por juízo. Como eles nunca encontraram o reino de Deus, né? Porque para achar esse reino de Deus na vida deles, eles tinham que praticar 613 mandamentos, coisa que eles nunca puderam conseguir. Para praticar 613 mandamentos. Então eles nunca acharam o reino de Deus. Por conta disso, veio o juízo. Um juízo não para os gentios, mas para quem? Para os judeus. Então no tempo da Torá, os judeus viviam, eu acho que vivem até hoje, porque os judeus foram condenados. Por isso que essa guerra, eu gostaria de falar um pouco sobre essa guerra lá, né? Mas talvez sexta-feira eu falo, né? Para que vocês entendam o porquê que sempre tem guerra em Jerusalém, né? Nunca vai parar de ter. Jesus não vai voltar, o mundo não vai se acabar, porém, nunca vai faltar guerra lá em Jerusalém. Há uma trégua, né? Depois começa tudo de novo. Então, no tempo da Torá, eles buscavam o reino de Deus para se livrar do julgamento. No tempo de Jesus de Nazaré, Paulo e todos eles naquele tempo, já no tempo do Messias, de Jesus de Nazaré, eles viviam, eles buscavam, eles falavam do reino do Filho do seu amor. Porque Deus tem entregado o reino ao Filho. Um reinado que durou apenas até o ano 70. Então nesse tempo de Jesus de Nazaré, eles chamavam o reino do Filho do seu amor. Chegou o ano 70, veio o julgamento e a graça ela foi firmada. Então agora, como é que se chama? Chamamos agora um reino inabalável, um reino do Pai, o reino inabalável. Então, antes de Jesus de Nazaré e até o tempo dele, era o reino de Deus, onde as coisas eram tudo abalável, tudo era abalável, porque tudo era físico. Até o próprio Deus daquele reinado era físico. Moisés, e depois veio o próprio Jesus, com o Espírito de Deus, com o próprio Deus nele encarnado, porque tudo era físico. Naquele reino, no reino onde eles buscavam o reino de Deus, que foi entregue para Jesus. Esse reino foi abalado. Tinha as coisas abaláveis. Tudo era abalável. Tudo era abalável. Aí chegou Jesus de Nazaré, o Messias. Aí eles viveram o reino do Filho do seu amor. Abalável também. Abalável também. Mas chegou o ano 70, quando tirou a lei fora de uma vez por todas. Deus tirou a lei fora, né? De uma vez por todas. Mataram esses sacerdotes, aí não teve mais dízimo, que não tinha quem dar. Quem dá dízimo a quem? Se eram os sacerdotes, os levitas que recebiam os dízimos. E todo esse povo foram mortos. Então, acabou tudo, derrubou o templo, o dízimo que era para sustentar o templo foi abaixo, então acabou tudo. Aquilo que era abalável, acabou tudo. E veio o que? Depois de anos 70, um reino inabalável, o reino do Pai, um reino espiritual. Esse é o reino. Não importa que pegue fogo lá fora, ou até mesmo no nosso país.
Não importa. Você não pode andar com medo de guerra, de briga. Não. O que Deus permitir que você viva, você vai viver. E não tem para onde correr. Por que Israel e esse povo árabes lá estão vivendo isso aqui? Estão vivendo essas guerras? Foi o que Deus determinou para eles. Guerra. Guerra. Vamos ver o que mais. Então, meus amados, hoje nós não vivemos o reino de Deus, nem buscando o reino de Deus, porque era o reino, abalava o reino. Quando se buscava o reino de Deus, o reino de Deus não tinha vindo ao homem, mas hoje o reino de Deus está em nós. O reino de Deus é o Espírito Santo em nós. É o Espírito de Deus em nós. É Cristo em nós. Então esse reino está em nós. Nós não podemos agora, com esse reino dentro de nós, ir buscá-lo. Se nós for buscá-lo, nós o estamos negando como que ele não estivesse em nós. Então, nós não podemos ir ficar atrás do reino de Deus, porque ele já está em nós. Então, como é que eu vou? O reino de Deus está em mim, eu vou buscar lá numa igreja. Eu consigo não apontar a mão aqui, porque tem uma igreja do meu lado. Vou buscar lá numa igreja, numa chamada igreja. Não vou encontrar. Porque o reino de Deus não está lá em quatro paredes. Aí quando eu quero encontrar Deus, eu quero conversar com Deus, eu olho para mim. Vou no espelho, converso com Deus. Porque Ele está em mim. O reino de Deus está em mim. Está em mim, está em você, está em todos nós. Basta que nós ou não negue Ele. Amém, meus amados? Por isso que Jesus falava que era por fé que nós íamos viver esse reino. Era por fé. Lemos 33, não foi? Nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, volta no versículo 28. Versículo 28. Versículo 28. Por que andais ansiosos, né? Quanto ao vestuário, meus amados, me ajuda aí, me diga se não é isso que o sistema evangélico anda preocupado. Com o que se vestir, com o que comer, o que vai comer. Não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode vestir isso, não pode vestir aquilo outro. Não pode usar um brinco, não pode usar um colar. Eles estão preocupados com a carne. E ele está dizendo aqui, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo. É lançada no forno. Aqui está forno, né? Forno, fogo, dá no mesmo, né? É lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Homem de pouca fé. 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que o que comeremos, que beberemos, ou com que vos vestimos. 32. Porque os gentios, presta atenção, que o problema aqui não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, até os cegos hoje em dia, eles lêem a Bíblia, porque existe a Bíblia em braille.
onde eles passam o dedo e vai sentindo, ó, a letra. Então até cego hoje lê Bíblia. O problema é o entendimento, a atenção, lendo com atenção o que está lendo, né? Porque é o que está escrito. Quem era que buscava o reino de Deus? Os judeus. Aí está aqui no versículo 32. Porque os gentios é que procura todas estas coisas. O que é que os gentios procuram todas estas coisas? Bebida, comida. Né? Não é isso que nós estamos lendo? Os gentios que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. De todas elas. 33, onde nós já lemos. Buscai primeiro buscai em primeiro lugar o reino, o seu reino, né? E a sua justiça. Então, os judeus, eles necessitavam buscar o reino de Deus para se livrar da justiça, do julgamento. Como eles não acharam o reino de Deus, foram julgados, foram condenados. E até hoje pagam a conta. Já se passaram mais de 2000 anos. Até hoje eles pagam a conta. Estão pagando a conta lá. Estão pagando a conta. Talvez, é porque vem um assunto, vai puxando uma coisa, vai puxando outra. Talvez se os judeus não tivessem se preocupado em reedificar, né? Porque Jerusalém foi queimada, foi derrubada, foi queimada, queimou o templo, foi derrubado tudo. Então, aquilo virou um mar de fogo, como conta o livro do Apocalipse. Né? Aquilo virou um mar de fogo. E se os judeus não tivessem se preocupado, tivessem entendido que aquela cidade não podia existir mais, tinha sido Deus que tinha mandado acabar com ela, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, hoje não estaria passando o que estão passando. Né? Porque no meu olhar eu vejo dois erros ali. Os árabes, eu queria comentar mais isso na sexta-feira. Os árabes, eles erraram em matar as pessoas, em sequestrar as pessoas, né? Nisso eles estão errados. Mas a terra de Jerusalém pertence aos árabes. Porque o reino de Deus, conta, é que eu vou ler, está lá em Deuteronômio, sexta-feira, vou ver se eu faço um trabalho com ele. O Jerusalém, o Deus, quando estava avisando, mandando os profetas avisar o que ia acontecer futuramente, ele dizia, os profetas diziam o que Deus tinha mandado falar, né? Que ia tirar o reino dos judeus, que era ele os donos do reino, e ia dar a um povo que não se chamava de Deus. Tirou, chegou anos 70, tirou o reino do povo judeu, entregou para os gentios. Agora aí, os judeus quiseram retomar a cidade de Jerusalém, retomaram. A ONU, a Jerusalém que existe hoje, não é de Deus, é da ONU. Foi a ONU que formou aquilo lá. E agora, levantaram ela, então o castigo vai vir de novo. Estão lá pagando o castigo. Não era para ter reedificado Jerusalém. Jerusalém foi dado aos gentios. Está lá em Deuteronômio, o povo não lê, aí fica falando, é os filhos dos tempos, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Está assim nas redes sociais, isso aí. Vamos continuar aqui na nossa leitura de hoje. Aí vem aqui no 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Eram os judeus que tinham que buscar, se quisesse se livrar do julgamento. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês busquem o reino de Deus,
Cumpra as palavras, cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos, que vocês vão ficar livres do julgamento. Não cumpriram, o julgamento veio. Não tem para onde correr. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo do 26 ao 28. Versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra. Aí os crentes, os pastores lêem isso aqui, aí diz que a terra vai se abalar, o sol vai cair, a lua vai cair, as estrelas vai cair. Mas isso aqui, irmãos, está se falando dos reinos dos imperadores. Uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Esse céu aqui seria o trono dos imperadores. Você vê, Nabucodonosor mesmo foi um dos reis que falava que ia sentar no trono de Deus. Então, aqui, esse céu aqui está falando dos tronos dos imperadores. Era o céu que ia ser abalado, o trono deles. E dos sacerdotes, lógico, também, né? 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abalada. A remoção dessas coisas abalada. Então, o reino de Deus, que os judeus precisavam buscar, porque não tinha vindo ainda, então eles precisavam buscar. E todos os judeus e todo aquele povo lá, e outros povos lá também, que precisavam buscar o reino de Deus. Eles todos que estavam vindo dessa transição da lei, eles precisavam buscar o reino de Deus. Mas hoje, buscar o reino de Deus hoje, com esse reino em nós, vamos buscar onde? Então está aqui, ó, remoção dessas coisas abaladas. Então, naquele tempo, o reino do filho do pai tinha coisas abaladas. O reino antes do Velho Testamento era todo abalado, porque era tudo de coisa física. Então, era abalado. E Jesus estava dizendo aqui, ó, vai ser retirado essas coisas abaláveis, vai ser retirado tudo, para só então firmar um reino inabalável, o reino da graça de Deus. Dessas coisas abaladas, como tinha sido feita, então já foi feita as coisas daqueles reinos abalado, para ser abalada. Então, dia mais dias ia ser abalado. Era assim que as profecias diziam. Tinha sido feita para que as coisas que não são abaladas, a graça de Deus não é abalada, não vai ser abalada nunca, permaneçam. 28. Por isso, recebendo nós, receberam ou não receberam? Receberam. Por isso, 28, recebendo nós um reino inabalável. Recebemos ou não recebemos? Recebemos. Se nós recebemos um reino inabalável, como que eu vou sair da minha casa buscar o reino de Deus dentro de uma chamada igreja? Como, meus amados? Não, que nem diz o Chaves, não tem por onde.
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. Se não for pela graça, com obra você não vai servir a Deus. E para servir a Deus na graça, é na fé, é crendo. Fizeram essa pergunta para Jesus: como podemos fazer a obra de Deus? Ele respondeu: crendo. Creias. Só. Ele não mandou abrir igreja, não mandou fazer jejum, não mandou fazer vigília, não mandou dar dízimo. O que é que ele mandou fazer? Creias. Apenas. A graça a qual servimos a Deus de modo agradável. Então, nesse reino inabalável, que é um reino espiritual, esse reino não é abalável. Então, só no Espírito é que podemos servir a Deus. Só no Espírito, na carne não. Abalável, agradável, com reverência e santo temor. Vamos ver o 29? Não. Vou ler o 29 para não ficar solto aqui, ó, que só tem ele. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quer dizer justiça, que Deus não é fogo, Ele é justiça. E para nós continuar, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 11, versículo do 46 ao 50. Versículo começar do 45. Versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, quem eram os intérpretes da lei? Os fariseus. Quando o povo que diz ser povo de Deus, ser igreja de Deus, é a quem eles atendem. Porque quem jejuava eram os discípulos de Jesus? Não. Eram os discípulos de João Batista e os discípulos de quem? E os fariseus que jejuavam. Então, se a igreja jejua, elas estão se fazendo de quê? De fariseu. Porque eram os fariseus que interpretavam a lei. Eles tinham os estudos, estudaram, né, para interpretar a lei. No lugar de Moisés, né? Então respondeu um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também, nos ofende a nós outros. Nos ofende a nós outros. 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens, né, com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com dedo os tocais. Então você vê igreja aí, pastores fazendo doutrinas para os crentes cumprir. Então a igreja Deus é o pavor. Essa igreja Deus é o pavor diz que nenhum membro podia ter uma televisão, mas na casa do pastor era uma televisão do tamanho dessa minha, 70 polegadas, e uma piscina, nem pensar, mas na casa do pastor uma piscinona. Então é assim que os crentes fazem, o sistema faz. 47. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, que vossos pais assassinaram. 48. Assim sois testemunha, e
provais com cumplicidade, sois testemunha e aprovais com eita palavra danada, mas eu não vou falar. Cumplicidade, que era, nesse caso aqui, era o caso de Paulo, antes dele se converter. Então, Paulo assinava embaixo na hora de prender os seguidores da igreja de Cristo. Paulo assinava na hora de mandar matar. Paulo dava o seu voto a favor, né? E é o que Jesus está falando aqui, ó. Era cúmplice, né? Testemunhas e cúmplice, na cumplicidade, as obras dos vossos pais que assassinaram os profetas, dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vos lhe edificais os túmulos. Então eles mataram os profetas e agora vamos edificar os túmulos, né? Não foi o que aconteceu com Pedro? Quem matou Pedro? Roma matou Pedro. E o que ele fez hoje? E Pedro foi o primeiro papa deles. Tem cabimento uma coisa dessa? 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, alguns deles matarão. Você vê, por causa de um só. A palavra, Jesus escreveu alguns deles, mas o único que não foi matado foi o apóstolo João. O resto todo foi matado. Mas só para Pedro, porque João não ia ser matado, ele na profecia, que aqui era uma profecia, Jesus falando a profecia, né? Então, alguns apóstolos vocês vão matar, e outros vocês vão perseguir. João foi perseguido, no caso. João foi perseguido, como não puderam matar o apóstolo João, ele foi perseguido, mandaram prender. 50. Para que desta, olha a palavra, desta, quem está falando aqui, meus amados? Jesus de Nazaré. Que ano? Eu vou olhar para você aqui. No ano 59. No ano 59. Desta, e Jesus dizendo, no ano 59, Jesus dizendo desta geração. Então Jesus estava dizendo da geração que eles viviam, ou dessa geração que nós vivemos? Da dele. Ele está incluído aqui, ó. Desta geração. Então, se Jesus não voltou, cadê esse povo aqui? Que ele ia cobrar o sangue dos profetas desse povo aqui, ó, dessa geração, que eles iam cobrar o sangue dos profetas. Então, se Jesus não voltou, cadê esse povo aqui para ele cobrar o sangue dos profetas? Só na cabeça de quem fez teologia. Perseguição. Para que desta geração se peça conta. Pediram ou não pediram? Pediu. Chegou no meado de 66, começou a pedir a conta. E essa conta durou até no ano 70. Durou. Peça conta do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Aqui ele está incluindo Abel, né? Desde a fundação do mundo. Então ele está incluindo desde Abel, né? Até Zacarias, o último profeta a ser morto. Eu vou ler os 51, estava escrito, na minha lista aqui eu coloquei até o versículo 50. Versículo 51, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar
e a casa de Deus. Então Zacarias foi assassinado entre o tabernáculo, que ficava lá atrás do templo, e o altar de Deus. Zacarias, o último profeta a ser morto. E ele está dizendo aqui, ele disse aqui, ó, eu vou pedir conta de vocês nesta geração. Quem viver esta geração vai pagar a conta. E pagou. E o povo aí esperando, ó. Ah, o fim dos tempos. O fim dos tempos era esse tempo aqui, ó, que eles estavam vivendo aqui. Ele ia cobrar dessa geração, da geração que eles viviam. Não era nosso, nem, não era dos judeus que viviam hoje. Hoje eles estão pagando a conta hoje, porque eles reedificaram Jerusalém. Se tivesse esquecido Jerusalém, não estava havendo guerra lá. Mas foram reedificar. Para que dessa geração se peça a conta, que nós já lemos, né? 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim! E ele afirmou, sim! Sim, eu vos afirmo. É dessa geração. Não é da geração não é daqui a 22 gerações, não. É dessa. Dessa que nós estamos. Eles vão pagar. Eu afirmo, contas serão pedidas. Aí vem os pastores que fizeram teologia para ensinar isso para a igreja e faz a igreja, atemoriza a igreja dizendo que Deus vai cobrar deles, que vai haver julgamento, que se não der o dízimo vocês vão pagar essa conta, e que se não batizar nas águas aí mesmo vocês vão pagar essa conta. Meus amados, aonde que a igreja foi parar? Os afirmo, contas serão pedidas. E ela afirmou de novo, a esta. Você vê que está no singular. Você vê que está claro que é a geração que eles estavam vivendo. Então aquele povo ia pagar a conta. Pedidas a esta geração. Eu vou ler o 52 para não deixar solto aqui. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Então, o que é que nós vemos com isso aqui? Os fariseus, que eles tinham a chave da ciência, chamam de chave da ciência, porque eram os fariseus que interpretavam a lei para o povo cumprir. E hoje? É os pastores que pega o Velho Testamento, quer interpretar o Velho Testamento, e incluir a igreja na conta. Uma conta que não é da igreja. Não é da igreja a conta. Nunca foi. Nem mesmo nos dias de Jesus de Nazaré, essa conta não era da igreja. Essa conta era do povo judeu. Aqui do 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entraste e impedis os que estavam entrando. Impedis o que os estavam entrando. Esse impedício que estava entrando, eu creio que foi pela morte de João Batista, né, que era João Batista que pregava o batismo das águas para os judeus. E como mataram João Batista, foi interrompido então o batismo nas águas. Só Pedro, também com fora de si, que continuou batizando. Mas Jesus nunca mandou batizar ninguém em água. Nunca. Nós estamos em Lucas. Abra sua Bíblia, Romanos. Romanos capítulo 9, versículo do 30 a 32. É isso mesmo, 30 a 32. Versículo 30. Que diremos, pois? Os gentios que não buscavam. Os gentios que não buscavam. Então os gentios nunca buscou o reino de Deus. Quem era que buscava?
Os judeus. E por que agora a igreja quer buscar o reino de Deus? Se naquela época o reino de Deus não estava nos gentios, eles não buscavam, por que agora que o reino de Deus está em nós e vamos buscar? Meu Deus! Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, a justificação, vieram alcançá-la. Alcançou ou não alcançou? Alcançou. Alcançou. Não buscava o reino de Deus, não buscava a justiça e alcançou. Porque não é nós que buscamos, meus amados. É Deus que nos encontra. É Deus que nos acha. Foi Ele que nos deu o Espírito dele. Foi Ele que quis assim. E por que os pastores insistem em mudar? Não buscava a justiça, vieram alcançá-la. Então, no dia que você parar de buscar o reino de Deus, você vai ser achado. Aconteceu comigo. Aconteceu com todos que vivem na graça. Alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Todavia, aqui decorre da fé. Né? 31. Esse mesmo vamos ler até lá, esse mesmo, chegamos aqui. 30, vamos ler até 32. 31. Israel. Os judeus. Israel que buscava. Israel, quem era que buscava? Os judeus. Israel que buscava a lei da justiça, né? Eles precisavam buscar, mas não encontraram, porque não conseguiram cumprir os 613 mandamentos. Para eles achar, eles tinham que cumprir. Porque eles viviam por justiça própria. A justiça, duas coisas que existiam própria na antiga aliança. A fé, era uma fé própria, e a justiça própria. Porque se eu faço um jejum, de quem é a justiça? Minha. Quem ficou com fome? Eu. Então, sou merecedor de justiça. Então isso se chama justiça própria. Se eu fico a noite de sono, que a turma chama de vigília, de quem é a justiça? Minha. Quem ficou com sono? Eu. Então quem é merecedor de justiça? Eu. Isso se chama justiça própria. Mas a justiça nesse reino que nós vivemos não é própria, é de Deus. Buscava a lei de justiça, não achou. Quantos centenas e centenas de anos os judeus buscavam essa justiça, buscavam esse reino, não achou. Os gentios não buscavam, a justiça chegou até eles. Não chegou, né? A lei da justiça não chegou a atingir essa lei. Então eles cumpriam 10 mandamentos, quebrava 10, tinha que voltar para o começo da fila. Cumpria 15, quebrava 10, voltava para o começo da fila. Fazia 20, quebrava 10, voltava para o começo da fila. Nunca chegou. Aí chegou um tempo, disse não. Deus disse não vou esperar mais não, chega. Couro neles. Aí o julgamento, anos 70. Chegou a atingir essa lei. 32. Por quê? Por quê? Porque não decorreu da fé. Eles não tinham fé, a fé dele era própria, era a fé de justiça própria. Fé própria, buscando justiça própria. Não decorreu, não alcançaram. Não decorreu da fé. E sim, como que todas as obras tropeçaram, tropeçaram na pedra de tropeço.
Vamos ler o 33 também, né? Para não deixar solto aqui. Não, eu vou ler só o 33 aqui. Que vai para não deixar solto. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Messias. Eles vão tropeçar nele. Uma pedra de tropeço. E rocha de escândalo. Foi um escândalo quando o Messias foi na cruz. Foi um escândalo para os judeus. Nunca viram um escândalo maior do que um judeu crucificado, amaldiçoado numa cruz. É um escândalo. Aquele que nela crê, um escândalo, né? Aquele que nela crê não será confundido. A graça não deixa nós confundidos. Por isso que entra aqui, eu com a primeira série, cai de paraquedas aqui, o cara diz formado, eu sou formado em teologia, eu sou mestrado, mas em poucas palavras, o camarada se cala e cala, ainda me bloqueia, viu? Ainda me bloqueia porque sabe que eu vou atrás dele. Se ele não me bloquear, eu vou atrás dele. Eles me bloqueiam, depois eu não posso mais comentar nada na página dele. Estamos em Romanos. Abra sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 3, versículo do 4 ao 10. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A vossa moderação conhecida de todos os homens. Conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Com ações de graça. Então, comentar aqui um pouquinho. Paulo, aqui é Paulo escrevendo, né? Paulo, pregador da graça, tá mandando fazer aqui, ó. Cadê? Pela oração e pela súplica e ações de graça. Que ano que ele escreveu isso aqui? Antes do ano 70. Deixa eu ver se eu marquei aqui. 60, no ano 60. Jesus já tinha voltado? Não. Então eles precisavam de quê? De oração. Eles precisavam perseverar em oração, porque eles estavam na esperança da vinda de Jesus. Nós hoje, como Jesus já voltou, o Espírito Santo está em nós, precisa ficar ajoelhado por aí. Não estou dizendo aqui também que está sendo proibido você se ajoelhar, tá? Mas no seu quarto, pelo menos, no mínimo, né? E não na rua, quando eu vejo o vídeo por aí. Aí agora nesse papo, com o Espírito Santo em nós, Paulo diz, nós não sabemos orar. Então, se eu não sei orar, qual o melhor que eu tenho que ficar? Calado. Deixa que o Espírito Santo interceda por mim. Ele, não é ele que diz que conhece todas as coisas? Antes de eu abrir a boca, ele já sabe o que eu vou falar? Então, para que ficar mais? A turma orava quando eles não tinham o Espírito Santo para interceder. Agora hoje nós temos. Isso não quer dizer, volto a afirmar, não quer dizer que você não deixe de conversar com Deus. Tá no versículo 5, né? Versículo 6.
Não, estava lemos o versículo 6. Pela oração e pela súplica, com ações de graça, 7. Vamos ler o 7, né? Filipenses até o 10. 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, a paz de Deus está em nós, porque o Espírito dele está em nós. Ele ministra na nossa mente, então é a nossa mente o altar dele. Não temos altar físico. Altar hoje, na graça, altar é pagão. Quem tem altar é pagão, não pode dizer que é cristão. O altar de Cristo é nossa mente. 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso a que ocupe o vosso pensamento. 9. O que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim. Ouviste, Paulo pegava o Evangelho da Graça, e viste em mim a obediência ao Evangelho da Graça, e viste em mim, isso praticai. Então você entendeu o que eu tenho visto por aí, pelas redes sociais, é que as pessoas às vezes diz que entendeu da pregação do Evangelho da Graça, mas não está praticando. Então, não serviu de nada. Você entendeu e não pratica, praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, se você entendeu o Evangelho da Graça, praticou, fique tranquilo, suave, que Deus é contigo. Amém, meus amados? Versículo 10, vamos ver até o 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Mas agora ele estava com a oportunidade na mão. Amém? Estava em Cristo, no Evangelho dele. Volta lá em Romanos, nós estávamos em Romanos capítulo 9, volta em Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. Versículo 3, é um versículo só. Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo, você vê, não é numa piscina, não é na água, é em Cristo, na cruz. Fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Meus amados, raciocinem comigo, acompanhem comigo. Todos nós, vou repetir, ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, para mim batizar de novo, o que é que tem que acontecer?
Jesus morrer de novo. Como ele não pode fazer isso, nós fomos batizados de uma vez por todas. Então, quando nascemos, já nascemos batizados. Já nascemos batizados. É como se, por exemplo, é como se minha mãe tivesse alcançado o outro lado da cruz. Ela passou na transição da cruz, foi batizada na morte, na cruz, e de lá para no outro ano ela me teve. Eu vou precisar batizar? Não, ela foi batizada na cruz. Eu já nasci batizado, porque o batismo foi de uma vez por todas. Então, meus amados, hoje não existe batismo. Hoje não existe batismo, nada que o homem possa fazer. Nós fomos batizados na cruz, na morte, no sangue. Então, para haver batismo de novo hoje, temos que matar de novo ele. Se eu falo que quero me batizar, eu estou falando que quero matar Jesus. Porque foi na morte, foi no sangue, foi na cruz. E isso não pode acontecer mais. Então, todos nós hoje já nascemos batizados, já nascemos em graça. Pronto. Já nascemos no reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito dele em nós. Não preciso buscar. Isso é viver em graça. É viver essa fé em graça. Vamos ler o 4. Versículo 3, não. Vamos ler o Efésio. Efésio capítulo 4, versículo 5, um versículo também só. Versículo 5, há um só Senhor. Então, nas igrejas católicas e nas igrejas evangélicas, quantos Senhor tem? 2, 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Aqui está dizendo, ó, um só Senhor. Um só. Aí quando eles se acham encurralado, aí, não, é que é 3 em 1, 3 em 1 nada. É um só mesmo. Nunca houve mais do que isso. O povo não entende o que aconteceu, meus amados. É que eu não queria entrar nesse detalhe, não quero entrar nesse detalhe agora. Não existiu, meus amados, filho nessa história. Deus não casou para ter esse filho especial. Então o que aconteceu? Uma manifestação de filho. Deus se manifestou como filho. Como filho. Então, uma manifestação. Assim como ele se manifestou em Melquisedeque como Pai, e está manifestado em nós como Espírito Santo. Pronto. Não existe 3 deuses, é um só. E é o que está escrito aqui, ó. 4, 5, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Então, se o nosso batismo foi no sangue, foi da morte, por que eu vou aceitar batismo em água? É dizer que o sangue não valeu de nada. O sangue de Jesus foi sangue de barata, sangue de galinha. Então o batismo só existiu um. O da cruz, de uma vez por todas. Então hoje já nascemos batizados. Isso é o que a igreja precisa aceitar. Não aceita? Os pastores dizem, não, quem vai batizar vocês sou eu. Vai lá em Tito. Agora eu vi aqui. Pra trás.
capítulo 3, versículo do 5 ao 7. Versículo 5: não por obras. Jejum é obra. Dízimo é obra. Buscar Deus no monte é obra. Santa Ceia é obra. Vigília é obra. Não por obras. Não por obras. De justiça, que eu acabei de explicar. Se eu vou numa justiça, eu fico uma noite de sono, de quem é a justiça? Minha. Não por obra de justiça praticada por nós. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Salvou ou vai salvar se eu fizer uma campanha de 7 dias de busca do Espírito Santo? Aqui está dizendo que salvou. Se Ele já me salvou, eu preciso fazer campanha? Ele nos salvou mediante o lavar, que se lavava no tempo de João Batista, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, antes do Espírito Santo, que não tinha no homem, o Espírito Santo não morava no homem, não habitava no homem. Quem era que lavava? As águas. E depois que o Espírito Santo foi derramado em nós, quem é que lava? Ele. Então, meus amados, como que eu vou deixar um batismo desse para ir atrás de água, cheia de cocô de rato, de grilo, só tendo minhoca na cabeça? Aqui, né? Renovador do Espírito Santo. É um versículo só? Não, nós vamos ler até cadê? Tito, nós chamamos Tito, vamos ler até o 7. Versículo 6. E Ele derramou sobre nós, derramou ou não derramou? Derramou. A palavra está aqui, derramou. Não vai derramar mais, já derramou. Derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, né? Que era o corpo, por meio do corpo, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso Salvador. Paulo, um judeu, cumpridor de lei, na transição da lei. Então, ele foi salvo pelo sangue. Jesus foi o salvador dele. E nós? A palavra. O Evangelho. O Evangelho que nos salvou. Nos lavou e nos lava até hoje. Na sua palavra. 7. A fim de que, justificados, ou vamos ser justificados se eu fizer um jejum? A palavra está dizendo aqui, justificados. Se a palavra está dizendo que eu estou justificado, por que eu vou negar? Por que eu vou ter que fazer um jejum para me justificar? Fazer uma campanha? Eu vou numa vigília? Vou buscar Deus no monte? Buscar Deus numa chamada igreja? Se eu já estou justificado. A fim de que, justificados por graça, não é por lei, é por graça, nos tornemos seus herdeiros. Então, se eu estou na graça, eu sou herdeiro, eu sou um herdeiro. Posso tomar posse. Como eu sou um herdeiro e eu sou de maior, posso usufruir da minha herança. Se eu estou na lei, eu não estou na graça, sou de menor, que quem vive em leis com tutor é menor, sou de menor, não posso tomar conta da minha herança. A herança existe, a herança está lá, a herança está aí,
mas não posso tomar conta, porque sou de menor, tenho um tutor sobre mim. Enquanto eu tiver esse tutor sobre mim, eu não posso tomar conta de nada. Você entendeu, meus amados? Então aí, isso nós vemos, é pouca gente que vive aí, é milhões. Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Segundo a esperança da vida eterna. 8. Nós vamos ler até o 8, né? Não, nós ia ler até o 7 mesmo. Vamos terminar. Tem 3 passagens, só acelerar aqui. É 1 de Coríntios, capítulo que já estamos o quê? Nossa, 1h10. Caraca. Então, se eu acelerar aqui, meus amados, pode terminar, senão o vídeo corta. 1 de Coríntios, capítulo 1. Primeira de Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Versículo 30. Mas vós sois dele, não é de Satanás, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou se nos tornou da parte de Deus, tornou vai tornar, não, já tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Quero ouvir o crente confessar isso aqui. Isso é a obra conquistada na cruz. Os crentes eles confirmam um homem crucificado no madeiro, mas essas obras conquistadas no madeiro, os crentes caem fora dessa obra aqui, ó. Vou até ler de novo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, da parte de Deus, sabedoria da parte de Cristo, né? Lá na cruz, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Os crentes confessam isso? Duvido. Redenção 31. Era só o 30 mesmo. Atos dos Apóstolos, um pouquinho mais para trás, capítulo 17. Capítulo 17, no versículo 22, do 22 ao 29, vamos ler aqui. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, vos vejo acentuadamente religiosos. 23. Porque passando e observando, Paulo passou observando, olhar um castiçal, ali, ó, um chofar, ali um véu, uma cruz. Então, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo quanto nele existe. Você vê que o Deus da graça, ele não pode ser o Deus dos evangélicos. Porque o Deus da graça é outro Deus, meu amado. É um Deus que nem nós lemos lá atrás, em 1 de Coríntios, né? Um Deus que justifica, que cura, que liberta, dá sabedoria, faz tudo. Esse é o Deus da graça. O Deus dos crentes é um Deus que julga, um Deus que mete você no inferno. O Deus dos crentes, um Deus fraco, um Deus carente, precisa de oração. Um Deus pobre, precisa do meu dinheiro. Não
não é mesmo Deus da graça. Não é, não pode ser. O Deus dos crentes não serve para mim. Não serve. Um Deus que pede para Satanás. Quantas almas Deus já Satanás já levou para o inferno, segundo diz os crentes? Eu vou servir um Deus desse? Como? Não tem por onde, que nem diz o Chaves. Perdão. Não posso ficar falando muito e... estou terminando. Onde nós paramos? 23, né? 24. O Deus que fez o mundo e tudo quanto nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Preste atenção. Não habita, repita assim comigo, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, se tem lá um santuário que os homens levantaram, Deus está lá? É eu que estou falando, meus amados? Ou só estou lendo? Deus não está lá. Porque quem fez aquilo lá foi o homem. Aquele templo lá no Brás, Deus está lá? Não está. Por quê? Quem levantou aquilo lá foi o homem. Então o Deus dos crentes não pode ser o Deus da graça. Não pode. Decididamente não pode. A terra não habita em santuário feito por mãos humanas. 25. Nem é servido por mãos humanas. Eu sirvo a Deus, eu sou servo do Senhor, agora eu sirvo a Deus. Então eles não leem isso aqui. Não é o Deus dele. O Deus dos crentes não é o Deus da graça. Porque o Deus da graça não mora em templo feito por mão de homem, não é servido por homem, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Olha, um Deus dos crentes é um Deus que precisa de tudo, precisa de jejum, precisa de oração, precisa de amor, precisa... pelo amor de Deus, que Deus que é esse? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e o detalhe, muito mais. É o Deus dos crentes? Eu acho que não é. E muito mais. 26, vamos ler? Atos dos Apóstolos, vamos ler até o 29. 26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, né? sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus, se possível, presta atenção, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, sabe tateando, cadê Deus? Onde é que tu tá? Aparece, Deus. Oh Deus, onde é que tu tá? Vem, eu te quero. Vem, Espírito Santo, eu estou te buscando. Esse Deus dos crentes. E o que está escrito aqui? Meus amados, pelo amor de Deus, para buscar a Deus, se porventura tateando ou possa achar. Você está vendo que não é o Deus dos crentes? O Deus da graça não é. Ou que possa achar, bem que não está longe. É lógico que não está longe, está dentro de nós. Está dentro de nós, eles buscam lá num lugar chamado igreja. Está dentro dele, ele busca lá num templo. Aí tem que tatear e não vai achar nunca. Porque está buscando onde ele não está. Cadê o 28, né?
Pois, no 27 ainda, para buscar a Deus, se porventura eu tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Não está longe, está dentro de nós. Se está dentro de nós, vamos buscar para quê? 28, pois nele vivemos, se eu já vivo em Deus, o que é que eu vou buscar no lugar chamado igreja? Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos gerados. Dele também fomos gerados. 29. Tendo, pois, gerado de Deus, sendo, pois, gerado de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a prata ou a pedra. É isso mesmo? Semelhante ao ouro, perdão. Semelhante ao ouro, a prata ou a pedra. Trabalhados pela arte, imaginação do homem. Imaginação do homem. 30, vamos ler o 30? Não, até o 29. Vamos ler só até o 29, porque nós temos mais duas passagens curtas, mas tem. Aqui, ó. Volta lá em Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 16. Que diz aqui, ó. Para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito que está em nós. Mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, no nosso Espírito. O Espírito de Deus não está na nossa carne. Ele está no nosso Espírito. No homem interior. É um versículo só, né? Isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho. A favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o poder de Deus é o Evangelho. Se você conhece alguém que recebeu algum milagre fora, que não está alinhado com o Evangelho, não foi de Deus. Nós lemos o outro versículo 9. Porque nos salvou, versículo 9. Nos salvou ou não salvou? Aqui está confirmando que salvou. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não foi quando você entrou numa chamada igreja. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 13. É um versículo só também. E assim nós vamos dormir hoje, com o coração leve, igual o coração do anjo. Capítulo 13, versículo 44. Vamos encerrar hoje. Amém, meus irmãos? 44. Está aqui, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado,
escondeu. E transbordantemente, escondeu e transbordantemente de alegria, vai, vende tudo que tens e compra aquele campo. Meus amados, você já raciocinou esse versículo? Um homem, é lógico que isso aqui é uma parábola, né? Mas um homem que trabalhava alugado, trabalhava para os outros, você vê que ele tinha condições de ser o seu próprio patrão. Por quê? Ele não vendeu o que tinha e conseguiu comprar o campo do homem lá. E se ele tivesse vendido o que tinha, ele já tinha comprado. Então, você vê que se nós não lemos a palavra com atenção, nós vemos esse homem aqui como um coitado. E de repente ele ganhou na loteria esportiva e comprou a terra do outro homem lá. Mas não, ele já tinha com que comprar. Então isso aqui está falando de quem? Do Espírito Santo que está em nós. O tesouro que está oculto em nós. Então, e esse tesouro está em todo crente. Só que está oculto. Eles não acharam ainda esse tesouro. Porque no dia que eles acharem, eles vão deixar de ser cobaia do pastor e vai viver a sua própria vida. No dia que eles acharem esse tesouro, está escondido neles, mas eles não acharam ainda. Porque eu vivi 31 anos buscando esse tesouro, mas no dia que eu achei, eu dei um pé na bunda de bicho macio, levava meu dinheiro, todo dízimo, oferta, sacrifício, meu Deus. Se eu tenho guardado dele, eu já dei para aquela igreja, meu amado. Era para ter outra casa lá no centro de São Paulo. Mas não, peguei meu dinheiro e dei tudo para aqueles cães. Eu estou falando do aniversário porque foi lá que eu frequentei. Mas todas são iguais. Todos são ladrões e tomador do dinheiro do povo. Amém, meus amados? Essa palavra, você aceita essa palavra? Se você aceita, é porque você é um cristão. Você é um filho de Deus que aceita a palavra do Pai, quando o Pai fala. Então, se você aceita, você é um abençoado com todas as sortes de bênção, em todas as áreas da sua vida. Que esse tesouro, você cuide dele, porque esse tesouro é seu, foi dado a você, para que você não precisasse trabalhar para ninguém, ser escravo de ninguém. Você tem um tesouro com você. O que te dá sabedoria, como nós lemos, te santifica, te consagra, é esse tesouro que está em nós, o Espírito de Deus. Amém? Paz eterna. E talvez até sexta-feira eu aparecerei falando, comentando alguma coisa. Ou então só domingo mesmo, a partir das 8 horas da manhã. Paz eterna a todos e até o nosso próximo encontro.